Chegamos ao episódio final da segunda temporada de The House. Minha gente, que loucura! Que surto foi isso? O que aconteceu nesse episódio? O pior é que agora a gente vai ter que esperar sei lá quantos meses pra terceira temporada e só 3 episódios pra encerrar isso tudo que aconteceu. The House encerrou agora a segunda temporada com 21 episódios e volta só na terceira temporada, que vai ser a temporada final, com 3 episódios especiais de 44 minutos cada. Então, minha gente, segurem as emoções e vamos comentar, vamos analisar esse episódio final da segunda temporada de The House. E aí, gente, eu sou o Pato, estou sempre fazendo vídeos sobre filmes, séries e animações com conteúdo LGBTQIA+. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, aproveita e já deixa um like pra ajudar ele a chegar a muito mais pessoas. O episódio 21 da segunda temporada de The House chama King's Tide, que a gente entende como maré do rei. E esse termo King Tide tem a ver com o nível das marés de acordo com a distância entre a Terra e a Lua. Então tem tudo a ver com esse episódio. Além disso, o fato de ter King no título, né, King's Tide, maré do King, de repente, pode significar também a importância do King para esse episódio. Afinal de contas, o fato do King ser um titã foi essencial para o desdobramento final do episódio e de toda essa resolução do Dia da União. O episódio começa com o King dormindo e conseguindo fazer mais uma daquelas projeções astrais onde ele entra naquela dimensão intermediária e consegue aquela comunicação com o colecionador. Mais uma vez a gente vê o colecionador preso naquela esfera na dimensão intermediária e ele está conversando com o Imperador Belus através daquele espelho circular. A gente sabe que o espelho que o Felipe conseguiu na cabeça do Titã séculos atrás que faz essa ponte de comunicação com o colecionador. Até então a gente só tinha visto o colecionador conversando com o Belus através daquelas sombras que ele projetava no espaço onde o Belus estava. E agora a gente vê que esse espelho é quase como uma janela para essa dimensão intermediária. Mais uma vez o King ouve o colecionador reclamando dessa prisão, né, que ele queria sair. E o colecionador está discutindo com o Belus, reclamando, falando que o Belus tinha prometido para ele que ia tirar ele dessa prisão. E mais uma vez o Imperador fala pro colecionador ter paciência, que é só ele esperar terminar o feitiço de drenagem que o Imperador vai tirar ele de lá. Então quando o Imperador Belus fala que o colecionador pode confiar nele, o King solta um ruído zombando dessa fala. E o colecionador ouve o King, sabe que tem mais alguém lá, porém ele não consegue enxergar. Da última vez que o King fez essa projeção astral, o colecionador já tinha sentido ele lá. E mais uma vez o colecionador sente, mas não consegue ver. O King então acorda assustado, ele sai dessa projeção e a gente vê que ele tá no dirigível indo em direção ao Dia da União, indo em direção à cabeça do Titã. No final do episódio passado a gente viu que a luz trocou de lugar com o Hunter e ela tava sendo levada pela Kikimora para a cabeça do Titã. E o King, a Willow, a Emmett, o Gus, o Hunter e o Alador estavam num dirigível indo atrás delas. O Alador que tá pilotando o dirigível e estão todos ansiosos, querendo que ele vá mais rápido. Então eles começam a discutir, a se desentender, cada um querendo fazer alguma coisa. O Alador não sabe se confia no Hunter, o Hunter não sabe se confia no Alador, a Emmett tá com pressa para chegar logo, o Gus discute também, vira um auê. Então os palismãs dele se unem para tentar curar aquela briga, acabar com aquela desavença que tá acontecendo e pegam uma caixa do Coven da cura. E dentro dessa caixa tá cheio de comida, afinal de contas, né, que coisa melhor do que um momento quando você tá tenso, quando você tá aterrorizado, comer um lanchinho, né, pra acalmar um pouco. E de fato isso relaxa eles, faz eles se entenderem melhor e é o que a própria Emmett fala. Eles estão discutindo, eles estão se desentendendo por conta da tensão que tá rolando. E eles precisam focar essa energia em salvar a luz e não lutar entre si. E é muito fofinho que quando eles já estão mais calmos, a Emmett tá com um pouco de frio nas mãos e o Alador, o pai dela, faz uma luva de abominação. A gente entende que o apelido dela de Luvinhas, que é como o Alador às vezes chama ela, e a Emira e o Edric já chamaram ela também, é pelo Alador já ter feito algumas vezes isso pra Emmett quando ela era menor. É muito legal ver esses pequenos momentos de reconexão da Emmett com o pai dela. O King tá preocupado porque a luz vai mais uma vez enfrentar sozinha o Imperador Belus. A gente lembra que lá no final da primeira temporada a Luz teve aquela batalha com o Belus e o King se sente impotente por não conseguir ajudar a Luz. Mas
depois do King ver os palismãs ajudarem a acalmar os ânimos de todo mundo lá no dirigível, a Willow fala que sempre é uma maneira de ajudar, né? Só é preciso encontrar a oportunidade certa. E isso faz o King refletir sobre o que ele próprio pode fazer com as armas que ele tem disponíveis. O King não é ainda um titã gigante super poderoso, mas ele tem algumas habilidades que podem vir a ser úteis mais pra frente. A lua está cada vez mais perto do sol, o eclipse está quase prestes a começar, várias bruxas e demônios estão reunidos já na cabeça do titã, e a gente vê que todos estão se agrupando de acordo com seu próprio coven dentro das divisões específicas no grande círculo na frente da cabeça do titã. Então no centro desse círculo há uma torre onde os 9 líderes dos covens vão ficar durante o feitiço e onde o Imperador Belus surge para se comunicar com toda a população de Boiling Isles. Então o Imperador Belus cria um holograma gigante de si, igual ele fez no desfile do dia do coven, e faz um discurso antes de iniciar o ritual. Ele mente para todo mundo como a magia selvagem contamina as bênçãos do titã e que finalmente eles vão conseguir se livrar da magia selvagem e viver num paraíso. Então todos os líderes dos covens começam a subir até a torre e se reunir com o Imperador Belus, exceto Rainy, que tá fazendo aquela troca com a Ida. No episódio anterior a gente descobriu que o plano dos Cats era trocar a Ida de lugar com Rainy durante o feitiço de drenagem. A Ida usaria uma gema de ilusão para ficar idêntica a Rainy, inclusive colocando um selo dos bardos no pulso. Assim, por conta da maldição da Ida, ela conseguiria corromper o feitiço e de repente fazer aquela drenagem não acontecer. Então a Ida se despede da Lilith num momento muito emocionante das duas irmãs. Para deixar o clima mais leve, a Ida inventa um feitiço de mentira semelhante ao feitiço de compartilhamento de dor. Quando elas eram crianças, a Lilith usou esse feitiço para compartilhar um machucado que a Ida tinha feito no joelho e dividir a dor pela metade. Anos depois, quando as duas começaram a fazer as pazes, a Lilith usou esse mesmo feitiço para assumir metade da maldição que afligiu a Ida. É como se marcasse definitivamente o fim de todo aquele ciclo que elas tiveram de briga, de desentendimento, de afastamento, para depois ir retomando aos poucos a amizade e tudo que elas tinham antes. E a Ida se despede do Huri também com um beijinho e se transforma em Rainy e se junta aos outros líderes. Quando a Ida olha para trás, ela tem um vislumbre de todos os colegas dela da época do colégio. Ela vê a Odália, o Alador, o Darius, Rainy, a Lilith, o diretor Bump, que na época era o vice-diretor, e até o Perry, o pai do Gus. Então essa visão que tem Rainy e a Lilith novinhos e torcendo pela Ida se transforma nessa visão que ela tem agora da Lilith e de Rainy adultos e tristes, né? Tensos com esse momento. Então, quando todos os líderes se posicionam em seus lugares na torre, o Imperador Belus fala que ele resolveu rearranjar a ordem deles. Durante o plano do Cats, um dos motivos da Ida ficar no lugar de Rainy é porque ela ficaria entre Eberwolf e Darius. Assim, ela seria protegida por eles, que estariam dando cobertura enquanto ela estivesse corrompendo o feitiço de drenagem. Mas no episódio anterior, a Kikimora mencionou que o Imperador Belus tem olhos em todos os lugares e ele sabia que a Ida estava indo pra lá. Então, natural que, já sabendo que alguma coisa estava sendo tramada, ele mudasse a disposição dos líderes lá durante o feitiço. Então, ao lado da Ida, ao invés de Darius e Eberwolf, quem tá é o Adrian e a Tira. A última vez que a gente tinha visto o Adrian, ele estava num estado vegetativo deixado pelo feitiço que o Gus lançou, que deixou ele preso nas próprias lembranças ruins. O Adrian parece ter se recuperado daquele estado em que ele se encontrava, mas está com uma aparência bem acabada. Então o Imperador Belus faz alguns desenhos com seu cajado no chão dessa torre onde eles se encontram. São algumas linhas ao redor dos 9 líderes dos Covens, conectando-as a um círculo maior ao seu redor. Esse desenho lembra um pouco um combo de glifos, e se realmente for, é bem interessante ele usar a magia selvagem contra bruxas e demônios para quem ele mentiu estar livrando-os desse suposto mal. E quando o eclipse está prestes a começar, o Imperador Belus fala adeus Boiling Isles e usa o seu cajado para ativar esses glifos no chão e dar início ao feitiço de drenagem. Então uma luz dourada levanta do chão e o selo de todos os líderes e todos os habitantes de Boiling Isles começa a brilhar. Enquanto todos estão maravilhados com o feitiço, o Imperador Belus se teletransporta de lá. Com o eclipse acontecendo, a maldição da Ida começa a interromper o feitiço de drenagem. A magia começa a ficar mais fraca e ninguém entende por que aquilo tá acontecendo. Então a Tira desmascara
pra Ida com a ajuda do Adrian, tirando aquela ilusão e revelando quem ela é de verdade. A Tyra até fala, parece que as minhas suspeitas estavam corretas, mostrando que ela já desconfiava de Rainey. Quando a Kikimora fala que o Imperador Belos tem olhos em todos os lugares, no vídeo anterior eu teorizei que pudesse ser algum traidor dentro do Cats, mas de repente algum tipo de magia também. No primeiro episódio da segunda temporada, a Lilith faz uma poção pra conseguir enxergar dentro do castelo do Imperador, apesar de ninguém usar mais isso depois. Então de repente o Imperador ou a própria Tyra podem ter feito isso de alguma forma. É interessante também que lá no esconderijo do Cats, em cima da porta, tinha um ramo de Snapdragon, que por acaso é o sobrenome da Tyra. De repente a Tyra usa os ramos de Snapdragon como uma espécie de escuta, por exemplo. No entanto, quando o Aberwolf e o Darius começam a lutar contra os outros líderes e defender a Ida, no momento que eles são vencidos, a Tyra parece um pouco surpresa pelo Darius fazer parte também dessa rebelião. Então essa teoria dos ramos de Snapdragon acaba tendo alguns furos. Mas se a gente voltar a pensar que pode ter algum traidor dentro do Cats, curiosamente, durante toda a execução do plano, quando a gente vê alguns membros dos Cats disfarçados, a gente não vê nem o Steve e nem a Amber. Depois uma sombra surge onde a Lilith, o Rudy e o Rainey estão escondidos e não vemos quem é. Provavelmente um Abomaton, mas nunca se sabe. E quando trazem Rainey pra torre e vemos os outros Cats presos, mais uma vez não vemos nem a Amber e nem o Steve entre eles. Então onde estariam os dois? Será que algum dos dois é um traidor do Cats? Algumas pessoas já tinham dito também que de um episódio pro outro o lugar da pinta no rosto do Steve tinha mudado de lugar. Então pode ser que o Steve tenha sido capturado e trocado por alguém que esteja se passando por ele, uma ilusão do Steve. Então o episódio não revela exatamente como o Imperador sabia que a Ida estava envolvida num plano para acabar com o feitiço de drenagem. Então colocam Rainey no lugar da Ida e o feitiço de drenagem é ativado e começa a funcionar de verdade. Quando o eclipse chega no seu auge e a lua tapa completamente o sol, a maré começa a baixar e a magia de todas as bruxas e demônios começa a ser drenada pelo selo, inclusive dos líderes dos Covens. Nesse momento todos entendem que o Imperador Belos estava mentindo para eles e que ninguém vai encontrar o paraíso. Cai a ficha que o dia da união não é para acabar com a magia selvagem, e sim para acabar com todos eles. Então, desesperados, todas as bruxas e demônios, incluindo os guardas do Coven do Imperador, tentam fugir, mas os Abomatons cercam o lugar e fecham todas as saídas. Enquanto isso, o feitiço de drenagem continua acontecendo e o dirigível com os amigos da luz se aproxima da cabeça do Titã. É interessante que a gente vê os selos tanto no pulso do Alador quanto do Hunter brilhando, e o selo no pulso do Hunter é do Coven do Imperador. Isso provavelmente deve estar acontecendo porque quem possui o selo do Coven do Imperador consegue fazer todo tipo de magia. Então esse selo deve ser como a união de todos os selos e por isso também está sendo drenado. Então quando o dirigível está se aproximando da cabeça, um outro dirigível aparece com um soldado e com alguns Abomatons falando que aquele dirigível foi reportado como roubado. Na hora a Emmett saca que quem reportou isso, quem denunciou eles, foi a Odalia, mãe dela, depois daquela briga e daquela discussão que eles tiveram no episódio passado. A Odalia sabia que de alguma forma eles iam tentar impedir o dia da união e por isso ela denunciou eles para o Coven do Imperador. Então antes deles serem atacados, o Gus cria uma ilusão para parecer que o dirigível se transformou em vários pássaros e o Hunter tenta defender eles atacando esse dirigível do Coven do Imperador. O Hunter então é nocauteado e começa a cair, mas é salvo pela Willow a tempo e fica todo coradinho quando olha pra ela. A Emmett então usa o controle do Alador para desativar os Abomatons. E isso até funciona com alguns que estão mais próximos, mas não é suficiente para acabar com todos que começam a surgir e atacam eles de novo. Então o dirigível é atingido e acaba caindo. Através do olhar do King, que deve ter desmaiado depois do ataque ao dirigível que eles estavam, a gente vê todos eles se levantando depois da queda do dirigível. O Alador tá usando seus poderes para tentar atrasar alguns Abomatons que estão tentando atacar e entrega o controle para Emmett. Então eles correm deixando o Alador para trás e na próxima cena a gente vê eles em cima da torre onde estão os líderes dos Covens.
Estão todos caídos no chão, a maioria inconsciente. O Hunter até tenta acordar o Darius, mas com a magia sendo drenada pelos selos, eles praticamente não têm força nenhuma. A Emmett desativa um dos Abomatons que estava segurando a Ida, que também tá desmaiada. Então eles vão dentro da cabeça do Titã, em direção à câmara onde a Kikimora levou a luz para o Imperador. É a primeira vez que a gente vê a câmara nesse ponto de vista, e é interessante que ela é esférica, com várias fibras saindo dela, quase como se fosse a parte central da estrutura cerebral do Titã. Enquanto o feitiço ainda tá acontecendo, a gente vê que a Ida desperta, mas ela tá sendo toda drenada, ela tá se desintegrando, e Rainy acorda também e une as poucas forças que lhe restam pra tentar salvar a Ida. Elo lembra que prometeu pra Luz, lá no esconderijo do Cats, que protegeria a Ida. Por conta da maldição que a Ida tem, os membros dela se soltam naturalmente do próprio corpo, então Rainy usa suas últimas forças pra tirar o braço da Ida, que está com o selo do Coven dos Bardos. Com isso, o feitiço de drenagem para de afetar a Ida e afeta apenas aquela parte do braço que foi tirado. Então a Ida consegue sobreviver, mas Rainy parece ter morrido no colo dela. Quando o Imperador Belos se teletransportou da torre depois de iniciar o feitiço de drenagem, ele foi para aquela câmara dentro da cabeça do Titã, onde ele se encontra com o Colecionador. O Colecionador tá empolgado, afinal de contas o feitiço de drenagem já começou, e de acordo com a promessa que o Belos tinha feito, agora é o momento de libertar ele. Mas como era de se supor, o Belos fala que isso não vai acontecer, ele não vai libertar o Colecionador. De acordo com o Belos, ele não tem sangue de Titã suficiente para libertar o Colecionador, apenas para fazer o portal funcionar. Então a gente vê o Belos deixando aquele espelho que ele usa para se comunicar com o Colecionador de lado e troca todas as roupas dele de Imperador para as roupas do Philip. Então o Belos quebra a chave do portal e aquele restinho de sangue de Titã que tinha dentro dela, ele usa num mecanismo para fazer o portal funcionar. O Colecionador fica pé da vida e começa a gritar e chamar o Belos de mentiroso, e o Belos nem dá bola pro Colecionador. Enquanto ele tá gritando, ele usa um feitiço para cobrir aquela marca que ele tem da maldição no rosto. Fica apenas aquela cicatriz que ele tem no nariz por conta daquele soco que a Lilith deu nele no passado. E ele usa o manto que ele se vestia como Imperador para cobrir o espelho da comunicação com o Colecionador. E essa comunicação com o Colecionador encerra imediatamente, a sombra dele some e ele não consegue mais falar. Então a Kikimora entra nessa câmara em cima do Abomatron e trazendo consigo a Luz, que ela acha que é o Hunter. A Kikimora fala que trouxe um presente pro Belos, o guarda dourado que ele estava procurando, e que talvez esse ato dela faça com que ela seja promovida e agora a Kikimora seja o braço direito do Imperador. No episódio anterior a gente viu que a Kikimora havia sido rebaixada de cargo por conta de todas as missões fracassadas que ela teve, e ela imaginou que esse ato de trazer o guarda dourado, né, de trazer o Hunter, que era alguém que o Imperador Belos estava procurando, poderia fazer ela ser promovida e tomar o lugar do Hunter como guarda dourada. No entanto, o Imperador Belos fala que antes de ter a Kikimora como braço direito, ele prefere cortar esse braço. Então o Imperador Belos empurra a Kikimora para fora da câmara e dispensa ela. Então o Belos pega o espelho do Colecionador que tá envolto com um manto e descobre para conversar uma última vez com o Colecionador. O Colecionador continua muito bravo, ele fala que ensinou pro Belos o feitiço de drenagem, um dos feitiços mais fortes que existem, e o Imperador fala que é por isso mesmo que ele não vai libertar o Colecionador, porque ele não quer que o Colecionador ensine para mais ninguém um feitiço tão forte como esse. O Belos então joga o espelho do Colecionador de cima da ponte e volta para a câmara onde está o portal. Lá dentro o Imperador tá diante desse presente que a Kikimora trouxe para ele e já de cara fala que sabia que ela falharia em cumprir uma missão tão simples como essa. Isso porque o Imperador sabe que não é o Hunter que a Kikimora trouxe para ele, e sim a Luz que estava se passando por Hunter. Então se inicia mais um duelo entre a Luz e o Belos. Enquanto a Luz ataca o Belos, que consegue se defender facilmente dela, ele observa como ela teve facilidade para descobrir as combinações dos glifos. Enquanto o Philip demorou vários anos para conseguir descobrir todos os glifos e conseguir combinar eles, a Luz conseguiu fazer isso em poucos meses. Quase como se o Titã não quisesse que ele tivesse esse conhecimento. Se a gente descobre os pontos em que a Luz começa a descobrir cada um dos glifos, é como se a ilha estivesse ensinando para
ela. E isso porque talvez Balin Isles entendesse as boas intenções da Luz em contraste das más intenções do Philip. Se não fosse a Luz, talvez o Philip nem tivesse aprendido a fazer o glifo da Luz. E de certa forma dá a entender que Balin Isles é vivo de alguma forma. Seja com uma imagem mais explícita, como aquele coração que a gente viu batendo na sala do trono do Imperador, ou com aquela brisa que balançou o King no balanço logo depois dele falar sobre o pai dele. De qualquer forma, mesmo que a Luz tenha bastante conhecimento dos glifos, ela ainda está muito atrasada com relação ao poder que o Belus tem e é muito difícil para ela derrotá-lo. Então quando a Luz xinga o Belus, ele fala que não é Belus, que é Philip. Para ele já acabou essa fase da farsa quando ele teve que se passar por Belus por todos esses anos para tentar destruir Balin Isles, e agora ele quer ser chamado pelo nome que ele verdadeiramente tem, que é Philip. E ele faz uma proposta para Luz e sugere que os dois voltem juntos para o mundo humano. Ele diz que mesmo com a diferença que eles têm, ele não quer que outra vida humana seja destruída por aquele mundo. Mas a Luz o chama de hipócrita, afinal de contas, todos esses anos que o Philip defendia estar salvando a humanidade, ele estava fazendo tantas atrocidades que mal pode ser chamado de humano. O Philip perdeu tanto a essência humana que ele tinha dentro dele como externamente, e o rosto dele volta a mostrar aquela marca que ele tem. E ele defende que os habitantes do reino dos demônios, que ele chama de monstros, distorcem o senso de realidade da Luz. O Philip, o Belus, mesmo depois de todas essas centenas de anos que ele viveu em Balin Isles, continua acreditando que todos os habitantes de lá são ruins e merecem ser exterminados. Então ele começa a usar a magia da petrificação para matar a Luz, falando que assim ele seria misericordioso com ela. Então a Luz olha rapidamente o que tem ao redor dela lá na câmara para tentar improvisar um plano. A Luz começa primeiro a negociar com o Belus e explica para ele que faz muito tempo que ele saiu do reino humano e que as coisas mudaram bastante. Todos os feitos do Belus no reino dos demônios não significam nada para ninguém no reino dos humanos. Se ele sair por aí contando para as pessoas sobre o reino dos demônios, sobre Balin Isles, vão achar que ele é louco. Não dá pra ele chegar falando que é o general dos caçadores de bruxas como ele quer, porque vai todo mundo começar a rir da cara dele. Então a Luz sugere que ela seja uma guia do Philip no mundo humano para tentar adaptar ele aos tempos modernos, em troca dele poupar os amigos dela. A Luz seria até uma forma de ter mais alguém para confirmar as histórias que o Philip viesse a contar no mundo humano. Então apenas quando a Luz está prestes a ser totalmente petrificada que o Belus a poupa. Mas sabendo que o Belus não ia cumprir com essa palavra, a Luz engana ele mostrando as duas mãos como se elas estivessem vazias, e a hora que eles fecham o acordo, ela usa uma das mãos que ela tinha deixado invisível, uma luva de inserir um selo de Coven, e aplica no pulso do Belus. Então o Belus agora tem o selo do Coven do Imperador no próprio pulso, e o feitiço de drenagem começa a acontecer com ele também. A Luz espera que isso faça ele parar o feitiço de drenagem, mas em vez disso, o Belus se transforma num monstro selvagem formado por todos os talismãs que ele absorveu e começa a atacar a Luz. Essa criatura que o Belus se transforma é devido à essência dos talismãs que ele absorveu, talvez como uma forma de controlar os efeitos colaterais dos glifos que ele tatuou na pele. Quando a Luz e o Hunter entraram na mente do Belus, eles o viram capturando e vencendo essa criatura internamente que o atormentava por anos. O fato do Belus ainda se transformar nessa criatura pode significar que ela foi reanimada após o selo ser aplicado, ou que agora o Belus tem um controle sobre essa criatura, assim como a Ida aprendeu a controlar a maldição dela. A Luz tenta fugir dessa criatura correndo pra fora da câmara, e então chegam o King, a Emmett, a Willow, o Gus e o Hunter para ajudá-la a lutar contra ele. Então todos começam a atacar essa criatura que o Belus se tornou, com exceção do King, que é deixado de lado pelo Gus, que fala que é melhor ele se proteger. Reparem que o crânio do King tá um pouco rachado, provavelmente devido à queda que ele sofreu. Durante o duelo, o Gus tenta aprisionar o Belus em suas lembranças ruins, igual ele fez com Adrian lá em Exide, e as lembranças ruins do Belus remetem àquele velho amigo, aquele irmão do Philip que ele acha que o traiu e que ele acabou matando e posteriormente tentando trazer de volta através de vários Greenwalkers, sendo o Greenwalker mais recente o Hunter. No vídeo que eu coloco cronologicamente as lembranças do Belus
através dos quadros de memórias. Eu explico bem sobre essa passagem. Tem um link na descrição para quem quiser assistir esse vídeo e ver um pouquinho mais de detalhes dessa história. Então o Hunter, que viu o Gus aprisionando o Belus nessas lembranças, interrompe a magia. A gente viu no episódio passado que ele não contou pra ninguém que ele é um Green Walker, né? Uma cópia desse antigo amigo do Imperador. O Hunter tem medo de ser julgado pelos novos amigos e ser excluído por conta disso, então ele prefere manter em segredo por enquanto. E por isso ele afasta o Gus antes que ele descubra mais do que deveria. Imagino que o Gus tenha visto um pouco, mesmo que ele não tenha entendido exatamente o que estava acontecendo, e acredito que ele vá perguntar isso depois pro Hunter. Então o Belus encara o Hunter e faz uma expressão de coitado, perguntando por que ele tá tentando o machucar, que ele só tá tentando ajudar. Mas essa expressão muda no momento que o Belus encara o Flapjack e o palismã do Hunter. Ele fica furioso e chama o Hunter de Caleb. Como a gente já teorizou inúmeras vezes, aquele velho amigo do Philip, né, o possível irmão dele, chama-se Caleb, e possivelmente esse palismã, o Flapjack, pertencia a ele. E agora, vendo o Belus reconhecendo o palismã, chamando o Hunter de Caleb, tá bem claro e óbvio que é exatamente isso. Então o chão começa a tremer e o King acaba rolando umas escadarias e vai parar numa parte inferior, onde ele encontra a Kikimora, que também está sendo drenada pelo feitiço. A Kikimora revela que o Belus não pode parar o feitiço de drenagem como eles imaginam. O único capaz de fazer isso é o colecionador. Então o King pergunta pra Kikimora quem é o colecionador. Afinal de contas, quem é esse ser que ele enxerga toda vez que ele faz essas projeções astrais? E a Kikimora revela que o colecionador não é nem uma bruxa e nem um demônio. Ele é uma criança das estrelas. Então ele é um ser muito além de toda a magia que eles possuem. E a Kikimora sabe de tudo isso porque, apesar do Belus pensar que só falava com o colecionador quando ele achava que não tinha ninguém por perto, a Kikimora estava sempre ouvindo as conversas. E como a Kikimora desistiu definitivamente de tentar agradar o Belus, ela resolve levar o King até o colecionador. Então eles continuam descendo até chegar no solo daquele lugar. É um lugar repleto de crânios, de ossos e de máscaras quebradas de guardas dourados. É um lugar onde o Belus descarta todos os Green Walkers que deram errado, todos aqueles que ele considerou traidores e que ele acabou matando. Nesse lugar, o King encontra o espelho do colecionador e toca nele. A sombra do colecionador sai de dentro desse espelho e quando a gente vê pelo olhar do colecionador, ele não enxerga o King. E o colecionador sente e sabe que tem alguém ali, mas ele não consegue enxergar. É quando o King olha pro medalhão que tá no seu pescoço e vê que ele tá brilhando. E quando o King tira do pescoço, ele fica visível pro colecionador. O colecionador fica espantado com a presença do King e fala que ele é muito parecido com o Titã que prendeu ele. E ele entende que o King é o bebê daquele Titã, é o filho do Titã que aprisionou ele. E o colecionador fala que sempre quis brincar com esse bebê Titã, mas os pais do King o esconderam dele. Que loucura, minha gente! Então dá a entender que o Titã que forma Boiling Isles foi quem prendeu o colecionador nessa prisão. Provavelmente os Titãs deviam temer o colecionador, que é esse ser com uma mentalidade infantil e que por isso não mede as consequências de seus próprios poderes. Para o colecionador, o que era apenas uma brincadeira devia ser uma magia devastadora. Então, com medo do que a magia do colecionador pudesse causar no King, os pais dele o esconderam. A gente vê que enquanto o King estava com o medalhão, ele ficava invisível, mas na verdade o que deixava o King invisível não era o medalhão, e sim o símbolo desenhado nele. Esse símbolo foi desenhado nesse medalhão do King depois que eles foram lá naquela ilha onde o King nasceu. E era um símbolo que ficava na torre, ficava no alto daquele lugar. Esse símbolo devia funcionar como um glifo de um titã que deixava invisível todo aquele lugar aos olhos do colecionador. A gente não sabe exatamente o que extinguiu os titãs, né? Se foram os caçadores de titãs, se foi o colecionador ou se foi algum outro evento, mas o fato é que, baseado nas lembranças do King quando ele estava no ovo e nessas falas atuais do colecionador, é bem provável que esse aprisionamento do colecionador tenha acontecido na mesma época da extinção. Então o King fala pro colecionador que ele quer brincar com ele, que tem um jogo muito legal chamado The Owl House, mas para jogar esse jogo precisaria de muitos jogadores, né? Praticamente todos os habitantes de Boiling Isles. Só que não dá para eles jogarem esse jogo se o feitiço de drenagem acontecer e todo mundo morrer. Então o King e o colecionador fazem uma promessa de que se o King tirar o colecionador de sua prisão, o colecionador
colecionador vai parar o feitiço de drenagem. E como o King é um titã, ele consegue libertar o colecionador, né? Ele até pergunta se precisa usar um pouco do sangue dele, mas o colecionador fala que não. A única coisa que o King precisa fazer é colocar um dos seus dedos próximos do vidro e puxar o colecionador pra fora. E notem que a hora que o colecionador se liberta, aquele vidro se racha e quebra em dois. Ele fica muito parecido com aquele vidro quebrado que a gente viu lá na Ilha dos Caça-Titãs. Eu até tinha me perguntado se aquele espelho quebrado na Ilha dos Caça-Titãs era o mesmo que o Felipe tinha encontrado anos atrás, mas aparentemente não, são espelhos diferentes, afinal de contas a gente viu ele intacto hoje com o Belus, e como a gente viu que no momento da libertação do colecionador esse espelho se quebrou, provavelmente aquele espelho foi uma outra prisão onde o colecionador já tinha sido libertado. Fico até me perguntando se existe mais de um colecionador ou se esse colecionador foi aprisionado várias vezes. Quando a gente vê o colecionador finalmente em sua forma física, ele é muito diferente daquele que a gente tinha visto no flashback da Maldição da Ida. Aquele colecionador do flashback era mais sombrio, com um capuz e uma capa preto e cinza que cobria o rosto e todo o corpo. E o colecionador agora tá usando um gorro e uma roupa roxa e parece menos malvado do que o que a gente viu lá no flashback. O rosto dele, inclusive, tem duas cores, de um lado é bege e do outro é azul, muito parecido com o rosto do Tarak, um dos Caça-Titãs. Então o colecionador não pensa duas vezes e vai até aquela criatura que o Belus se tornou e o impede de dar o golpe final na Luz e nos seus amigos. Horrorizado que o colecionador agora esteja livre, o Belus tenta conversar com ele como se tivesse mantido sua parte do acordo, por isso ele foi libertado. No entanto, o colecionador não acredita, lembrando de que foi jogado de cima da ponte. Então o colecionador fala que não está com raiva do Belus e pergunta se ele quer brincar de pega-pega, e apenas com o toque do dedo o colecionador joga o imperador contra a parede, que se destrói e se despedaça. Gente do céu, o colecionador com um toque simplesmente matou o imperador Belus. Ou pelo menos é o que todo mundo achou naquele momento, né? Mas a gente já volta nisso. Então, antes que o colecionador vá brincar com os outros e matar todos eles também, ele lembra o colecionador de parar o feitiço de drenagem, porque eles precisam de muitos jogadores pra jogar ao House. Os outros entram na do King também, tentando convencer o colecionador de como o jogo é bom. Então o colecionador é convencido por eles e olha lá pra baixo, né? Todo mundo agonizando, quase morrendo, e fala, tá bom. E apenas com um toque do dedo ele muda a lua de lugar e termina o eclipse. A gente começa a ver algumas pessoas acordarem, mas a gente não sabe como estão os líderes dos Covens nem os membros do Cats. Então a gente não sabe se Raine sobreviveu ou não ao feitiço de drenagem. Então o colecionador se volta para o King e para os outros e fala, bom, se a gente vai brincar de Owl House, se a gente vai brincar de Casa Coruja, vamos criar uma Casa Coruja. Então o colecionador libera seus poderes e começa a desmembrar e destruir tudo ao redor para construir essa casa coruja. E como eu disse, o colecionador não tem ideia das consequências que seus poderes acarretam. E isso começa a fazer com que tudo desmorone e coloque em risco a vida de todos ali. A única escapatória para eles antes que tudo se destrua é passando pelo portal que já está funcionando. Quando eles estão correndo para lá, o Hunter olha para aquela lama que se formou dos restos mortais do Imperador e um pouco daquela lama cai sobre o Hunter quando ele passa. Então eles finalmente chegam ao portal, o Hunter vira a maçaneta e abre a porta e eles enxergam um mundo humano do outro lado com uma chuva caindo. Mas como o lugar tá desmoronando e tá tudo caindo, a Luz usa o glifo das plantas para segurar a estrutura do portal enquanto eles estão passando. E mais uma vez a Luz quer se sacrificar pelo grupo, deixando todos a salvo, falando para eles irem porque ela precisa salvar a Ida. No entanto, é a vez do King se sacrificar pelo grupo. A gente viu que até agora o King foi deixado de lado, a capacidade dele foi subestimada por todo mundo. Seja pela Ida, pela Luz, pelo Gus, o King sempre foi visto como uma criança que não podia estar junto com eles, não podia batalhar com eles. E o que a Willow conversou com o King no início do episódio, falando que sempre há uma maneira de ajudar, fez com que o King agora encontrasse o seu momento e ajudasse a Luz. O King já viu a Luz lutar uma vez sozinha contra o Imperador lá no final
final da primeira temporada. Dessa vez o King viu de novo a Luz indo sozinha ao encontro do Imperador, e agora ninguém faz ideia do que esperar do colecionador e ele não quer colocar essa responsabilidade em cima da Luz. Além disso, foi o King que prometeu ao colecionador que ia brincar com ele. Então a atitude que o King tem agora é para salvar a Luz, mas a longo prazo pode salvar toda Boiling Isles. Então, usando um grito supersônico, o King lança a Luz para dentro do portal e fica no mundo dos demônios com o colecionador. Então a Luz e os outros caem no mundo humano, a Luz corre para tentar abrir a porta e trazer o King para eles, mas o portal já deve ter sido destruído e ela não enxerga mais o mundo dos demônios. Então a gente é levado para casa da Luz, onde a Camila está cozinhando para ela e para Vi. E quando a Camila está ali cozinhando, a gente vê que ela estava lendo uma notícia num tablet que fala sobre uma menina que estaria perdida numa terra de sapos, perguntando se era uma farsa. E a gente consegue ver na foto que a menina é a Anne de Amphibia. Ultimamente os desenhos da Disney têm feito várias brincadeiras de se referenciar entre si, mas a maior parte deles é só uma brincadeira, um easter egg e uma homenagem. No entanto, cada vez mais essas referências, esses easter eggs começam a se cruzar e fazer sentido dentro da história. Em um episódio da segunda temporada de Amphibia, a gente entende que a Caixa da Calamidade é um artefato mágico utilizado para visitar diferentes mundos. Enquanto o Rei Andras está mostrando o livro com essa explicação, a gente consegue ver também um esquema mostrando mundos diferentes, meio que interligados, como se aqueles fossem mundos conhecidos e canônicos no mesmo universo. Na época se especulou que o mundinho de cima, com os mares roxos e a terra marrom alaranjada, poderia ser onde se encontra Boiling Isles. Já na terceira temporada de Amphibia tem um episódio em que a Anne e os Planters estão tentando abrir um portal entre a Amphibia e o mundo humano, e eles encontram uma doutora que conseguiu de alguma forma recriar um portal para outras dimensões, mas que dura muito pouco. E quando ela tenta registrar fotos desses outros mundos, a interferência magnética deixa as imagens borradas. Mas em uma dessas imagens que ela mostra de outros mundos, claramente é a Casa Coruja. Em um painel da Comic Con de 2021, que foi virtual por conta da pandemia do coronavírus, a Dana Terrace e o Matt Bradley, junto com o time de dubladores das duas séries, fizeram uma leitura de um roteiro quase como uma brincadeira do que seria um crossover entre Amphibia e Ideal House. Então, se o que até agora a gente tinha era especulação ou algumas brincadeiras, com essa notícia no tablet da Camila sobre a Anne, está confirmado que faz tudo parte do mesmo universo. Isso significa que a Luz e a Anne vieram do mesmo mundo humano e cada uma foi para um mundo diferente, né? A Luz para o reino dos demônios e a Anne para a Amphibia. Além disso, isso colocaria esse episódio de Ideal House cronologicamente um pouquinho antes do salto temporal que acontece no último episódio de Amphibia. Então o episódio termina com a Luz batendo a porta da casa dela ao lado da Emmett, da Willow, do Gus e do Hunter. Mesmo com esse sentimento amargo, é muito bom ver a Luz voltando finalmente para casa e se reencontrando com a mãe dela. Então durante os créditos finais a gente vê aquela cabana por onde eles entraram no mundo humano, e bem no finalzinho a gente vê uma lama caindo na maçaneta e fechando a porta da cabana. Está bem óbvio que essa lama é parte do Belus que foi destruído, que caiu na roupa do Hunter e atravessou o portal com ele. De alguma forma o Belus ainda vive nesses restos mortais, e imagino que de algum jeito vá tentar voltar para sua forma original. A gente não sabe direito como funciona a magia no mundo humano, a gente só sabe que os glifos não funcionam lá, mas por outro lado as bruxas continuam possuindo magia. Então os glifos que o Imperador Belus tatuou na pele não vão funcionar no mundo humano, mas a magia que ele absorveu dos talismãs pode ser que continue funcionando. Então acho que é questão de tempo até o Belus encontrar uma forma de voltar. Então a temporada termina assim, minha gente, com mais perguntas do que respostas. Que loucura! O colecionador, apesar de ter acabado com o feitiço de drenagem, praticamente dominou Boiling Isles. Fora a Ida, a gente não sabe quem sobreviveu ao feitiço de drenagem, a gente não sabe se Rainy sobreviveu ou não, a gente não sabe o que aconteceu com o King depois que ele se sacrificou para a Luz e os outros atravessarem o portal para o mundo humano. E agora que a Luz voltou para casa, voltou para o mundo humano,
como é que ela vai fazer pra Emmett, pra Willow, pro Gus e pro Hunter voltarem pra Boiling Isles. Imagino que temporariamente a Camila vá acolher todos eles, mas assim como a Luz passou tanto tempo tentando voltar do mundo dos demônios para o mundo humano, imagino que os outros também vão tentar encontrar uma forma de ir do mundo humano para o mundo dos demônios. E a gente também não viu nada do Talismã da Luz, né? Continua sendo um ovinho guardado lá na mochila dela. E antes de terminar o vídeo, vamos falar do código secreto que apareceu nesse episódio. Quando o colecionador está destruindo tudo e a Luz e a Emmett estão fugindo, pulando de uma pedra para outra, o código secreto aparece numa das pedras que estão flutuando no meio, na parte de baixo. E usando a tabela de conversão fonética, temos a palavra lies, que podemos nesse contexto traduzir como repousa. Então agora temos o poema formado por todos os códigos dessa temporada, que é Sitting Season Puppet Strings, He No Longer Dreams of Kings, As Above Rush Darkened Skies, As Below His Father Lies, que podemos traduzir como mares agitados e cordas de marionetes, ele não sonha mais com reis. Enquanto acima correm céus escurecidos, abaixo o pai dele repousa. Que é o que a gente já vinha teorizando alguns episódios sobre esse poema falar sobre o dia da união e sobre o King. Mares agitados, a gente viu a maré descendo quando começou o eclipse. Cordas de marionetes foi toda a população de Boiling Isles que foi enganada pelo imperador para fazer parte de um coven e começou a ser drenada sua magia. É interessante que durante o feitiço de drenagem, essa magia que sai do pulso das pessoas parece realmente uma corda de marionete. Ele não sonha mais com reis pode representar o King, a descoberta da identidade do King, de todo o parentesco dele com os titãs do passado e de toda a trajetória do King desde o primeiro episódio, dele querer ser um grande rei e agora isso não fazer mais importância para ele. E enquanto acima correm céus escurecidos, é o que aconteceu durante o eclipse, né? O céu escureceu e abaixo o pai dele repousa, né? Abaixo jaz o titã, né? Jaz Boiling Isles, o pai de King. E assim fechamos os vídeos de review da segunda temporada de The House. Nossa, gente, muito obrigado por todo esse tempo que vocês estiveram aqui comigo, por todas essas mensagens, esses comentários, essa loucura que foi, gente, essa temporada foi realmente uma loucura. Ainda pretendo fazer vários vídeos aqui no canal de The House, né? Tem muita coisa ainda pra falar, pra especular, pra debater. E ainda vai ter a terceira temporada aí, né? Com 3 episódios especiais de 44 minutos. Infelizmente, esses 3 episódios encerram The House. Seria incrível se a gente tivesse uma temporada completa, né? De mais 20 episódios. Mas melhor isso do que ficar com uma história inacabada, né? Pelo menos a gente vai encerrar toda a trama de The House nesses 3 últimos episódios. Não faço ideia de quando esses 3 últimos episódios virão, mas imagino que no segundo semestre ou no máximo no começo do ano que vem. Então continuem aqui no canal porque ainda vai ter muito vídeo sobre animações, sobre filmes, sobre séries com conteúdo LGBTQIA+. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então num próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!